Livro de Cantares, capítulo 2. Verso 11. Eu fiz questão de vir essa manhã pregar a vocês. Da sexta para o sábado eu preguei em São Paulo, na igreja do pastor Silas Malafaia, na sede. Terminei a vigília às 5 horas da manhã e parti para cá. Cheguei às 11 para fazer um fúnebre. Terminando, saí direto para Barretos. Preguei em Barretos ontem, Jesus salvou dezenas de almas. Cheguei no hotel, era 2 horas da manhã. Às 6 eu acordei para vir, para pregar para vocês. Hoje à noite eu estou em Rio Preto, honrando o compromisso. Poderia ficar, tem um hotel reservado lá, hotel com piscina. Mas eu decidi estar aqui, a fim de compartilhar convosco esta palavra. Por gentileza, dobre a sua atenção. O verso 11 diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantar. As aves, já se ouve o som das rolinhas em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam seu aroma. Levanta-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostram-me o seu rosto. Deixa-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado, venha correndo, como o gamo ao seu filho das gazelas, sobre os montes de Beter. E você que consegue diz amém. Antes de se assentar, verso 15, lemos e você se assenta e eu permaneço de pé. Verso 15, 1, 2, 3. Se assente, por favor. Queridos, o livro de Cantares, em uma introdução bem básica, só para a compreensão do texto, é escrito por Salomão. Salomão é autor de 3 livros. O primeiro livro, conhecido de Provérbios. O segundo livro, Eclesiastes. Terceiro livro, Cantares. Em ordem cronológica, Cantares, Provérbios,
e Eclesiastes, em tempo de escrita. Se um dia você quiser fazer uma leitura, experimente ler os 3 livros, mas faça isso em um curto período, exemplo, uma semana, e você vai entender acerca do contraste da vida, porque os 3 livros são escritos em 3 períodos diferentes da sua vida. Exemplo, Cantares ele escreve na sua juventude, no auge da sua força, da sua paixão. Cantares ele escreve quando já é um homem. E é interessante, pastor Jean, que quando Salomão escreve Cantares, ele vai aconselhar o jovem de Eclesiastes, ou o jovem de Cantares. Quando Salomão escreve Provérbios, ele vai aconselhar o jovem de Cantares, sendo o mesmo. E isso que é interessante do texto, porque quando as fases da vida vai mudando, automaticamente nós vamos evoluindo. E se você pudesse se encontrar com o seu eu do passado, você daria alguns conselhos para ele? Sim ou não? Algumas coisas que eram um monstro há um tempo atrás, hoje você ri, mas aquilo quase tirou sua vida, quase te matou, mas hoje é como se fosse insignificante. Sim ou não? Então em Cantares ele é um jovem, Provérbios ele já é um homem, já maduro, mas quando ele escreve Eclesiastes ele é um velho, os cabelos estão brancos, as pernas estão fracas, mas ele continua sábio. O escritor de Eclesiastes vai aconselhar o homem de Provérbios e o jovem de Cantares, sendo a mesma pessoa. Porque hoje você já passou dos 30, ou está chegando perto, ou já está nos 40. Você daria uma olhada para trás e daria uns conselhos para o jovem que você era. Sim ou não? Mas quando você chegar lá nos 60, nos 70, você vai começar a pensar nos conselhos que você daria para você hoje. Isso chama evolução. Nós vamos evoluindo. E o sábio é aquele que sabe que não sabe de tudo. Vou de novo. O sábio é aquele que sabe que não sabe de tudo. Eu acho interessante que Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da história, ele tinha conselheiros, porque somente um homem sábio se aconselha, só pede conselho quem é sábio, porque o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, o sábio aprende com os erros de quem passou na sua frente. Alguém está aí? Diz amém. Então, basicamente, quando Salomão escreve Cantares, vale lembrar que Salomão quase não tinha relacionamento. Ele se casou com 700 princesas e tinha 300 concubinas, 1000 sogras. Não, nada contra a sogra, eu amo a minha. Talvez ela esteja me assistindo. Mas o texto diz que no meio desse turbilhão de relacionamento, ele vai se apaixonar por uma sunamita. E ele, quando se apaixona por essa mulher com a pele queimada, como diz Cantares capítulo 1, o livro de Cantares é exatamente um livro de declaração. Acho que isso é válido para você que gosta de anotar.
Só se podia ler o livro de Cantares um jovem quando fazia maioridade. O livro de Cantares é proibido para menores. Dentro do contexto judaico, vale lembrar que você fica adulto com 13 anos e não com 18. Então até os 13 só se lê a Torá. Depois dos 13 passa a ler o Terrilim, que é a Bíblia hebraica chamada por nós como Antigo Testamento. Isso é só a título de informação. Pois bem, o livro de Cantares não é nada mais e nada menos do que uma declaração de amor de alguém que está apaixonado. Ele se declara para ela se declara para ele. Ele elogia ela elogia ele. Eles falam sobre uma vida íntima sexual. É só você ler. Eles tratam de detalhes da vida íntima. Eu vou falar, claro que existe alguns elogios aqui que até dá para fazer para a esposa, mas tem outros aqui que dá confusão. Exemplo, ele vai dizer para ela: as suas pernas são como a das gazelas, das cabras do Egito. Experimenta depois. É claro que ele está se consubstanciando à cultura que ele está inserido. Isso aqui era um elogio. Para nós não soa bem. É melhor você dizer: meu bem, meu amor, você está linda. Você chegar, você parece as mulas dos faraós. Era cavalo de raça, tá? Pois bem, 10 minutos eu já consegui chamar a sua atenção. O capítulo de número 2. Acho que essa informação é muito válida. Deixa eu voltar aqui, só incrementar, tá? O livro de Cantares, ele aponta diretamente para uma sombra. Diga sombra. Mostrando que o homem aqui, no caso representado por Salomão, sendo representado como Cristo, e a noiva, que é a sunamita, é representada como a igreja. Aqui existe traços do arrebatamento, do encontro de Jesus com a igreja, já apontando no Antigo Testamento para o Novo, coisa que futuramente, quase 1000 anos depois, aconteceria. Então, a sombra do livro de Cantares é a igreja e Cristo. A sombra do livro de Cantares é quem? Mas quem são os dois personagens? Salomão e... Isso é bom você anotar. Você tem que memorizar o que eu estou pregando, para fazer sentido. Senão você não vai conseguir aplicar isso aqui para a sua vida. Com essas informações você já vai conseguir acessar a uma boa interpretação. No capítulo 2 eles estão apaixonados. Eles vão se elogiando até o versículo 11. Não dá para fazer uma exegese exata do texto. Ela elogia ele, ele elogia ela. Ela elogia ele e ele elogia ela. Quando chega no capítulo 2, no verso 11, põe na tela, para nós começarmos a entrar para o texto. Ele vai dizer: passou o inverno, a chuva cessou. Depois do inverno vem alguém da estação? Ninguém da estação? Não? Alguém lembra? Primavera. Cadê a da primavera? Quem falou primavera? Obrigado, Dani. Primavera. E como que a primavera é conhecida? Como o tempo das flores. O que Salomão está dizendo, Rodrigo, o inverno cessou, a tempestade acabou, há um novo tempo, e esse tempo é o tempo de cantar. Porque o inverno afasta as pessoas, impossibilita os encontros. No inverno tudo se seca, não há frutos, não há vinho, não há alegria. Quando nós dizemos estou passando por um inverno, é prova.
Sim ou não? Prova, deserto, inverno, vale, tudo é prova. Mas ele está dizendo, o tempo da chuva acabou. A chuva se foi, vai passando. Apareceram as flores na terra. Um novo ciclo se iniciou. Um novo tempo é anunciado. Um tempo de frutificar é chegado. O inverno não conseguiu te consumir. O inverno não foi capaz de te destruir. E quem suporta inverno é digno de primavera. Levante uma das suas mãos assim, dedo de profeta. Eu vou começar a mexer com você. Aponta esse dedo para alguém e diga para ele: se você desistir no inverno, você vai perder a melhor fase da sua vida. Então suporta esse inverno de cabeça erguida, porque o tempo que está chegando é maior do que o tempo de sofrimento. Suporta, aguenta. A primavera é anunciada, está chegando. As flores já começaram a aparecer. Chegou o tempo de cantar. As aves já começaram a cantar. Já se ouve o som das rolinhas. No inverno, no passarinho não voa, não canta. Onde estava destruído, está florescendo. O que parecia que era o fim, está florescendo. O que parecia impossível, está acontecendo. As flores começaram a aparecer. Se tem flores, está anunciado. Há um tempo de colheita se aproximando. 13. A figueira começou a dar figos. Diga, tem flores? Não, melhor. Diga, tem flores e tem frutos. Flores fala de beleza. Frutos fala de realização, conquista. Depois do inverno, tem flores e tem frutos. Eu estou pregando para alguém aqui que está atravessando um deserto, um inverno, uma luta, e Deus está dizendo: suporta, porque depois do inverno tem flores, tem frutos. Olha o texto, olha o texto, olha o que aconteceu. Está comigo, Marcelo? As vinhas já estão em flor. E quando a vinha está florescendo, que nascem as folhinhas, o cheiro exala. A uva não tem o cheiro que a flor tem, porque a flor ela vem para anunciar que o fruto vem logo atrás. Então tem 3 promessas no texto. Está comigo? 3 promessas. Primeiro, tem flores. Flores é para quê mesmo? A beleza. A flor é a beleza. Primeira flor, do verso 12. Depois vem os figos. Os figos é para quê? Os figos são o quê? Frutos. Os figos são o quê? Frutos. E depois tem a flor da vinha. Então olha o tanto de coisa que está sendo anunciado depois. Eu vou pregar sobre isso qualquer dia. Olha o que está sendo anunciado depois do inverno. Flores, 12. Flores, cântico, flores, cânticos, frutos e cheiro.
o que estava com cenário de morte floresce. O que estava em silêncio, se aparece o som de cântico. Onde estava somente os galhos, haverá frutos. E até o cheiro da sua vida vai mudar. Então está um anúncio: levanta-te, minha querida, minha linda, e venha comigo. O que ele está dizendo é: vem que eu vou anunciar, eu vou te mostrar aquilo que eu já vi. Porque isso aqui não é nada mais, nada menos do que o noivo dizendo para a noiva o que ele viu enquanto ele estava indo buscá-la. Ele está indo anunciar à noiva o que está pronto. Isso aqui dentro da sombra, em Cristo e a igreja, você já entendeu. Ele está dizendo: venha, porque até agora eu estou te anunciando, agora eu vou te mostrar. Eu vou de novo. Até agora eu te anunciei, eu disse que tinha, agora você vai usufruir do que eu estou falando que vi. Então venha comigo. Levanta a mão assim, coloca no ombro de alguém, diga para ele assim: o Senhor está te chamando para lhe mostrar o que está preparado para você. Alguém está disposto para ir? Alguém está disposto para ir? Venha comigo. 14. Aqui está os elogios. Minha pombinha. Se a pastora Gabriela estivesse aqui agora, minha pombinha, ela está ao vivo. Minha pombinha, vem, eu vou te mostrar, eu vou te apresentar o que eu estou dizendo. Mas quando chega no verso 15, entra um alerta, e é sobre o verso 15 que eu quero pregar. Por favor, dobre atenção. 20 minutos de introdução, e eu entro no texto para pregar agora. Já foi 20, parece que foi mais, né? Mas foi só 20. Você vai ter que me aguentar mais um pouco. No verso 15 ele vai dizer assim: pastor Fábio, pegue as raposas, mas também pegue as raposinhas que devastam o vinhedo, que destroem as vinhas. Pegue as raposas grandes e as pequenas. É como Salomão dissesse assim: não é só nós que sentimos o cheiro das flores, as raposas também sentiram. E as raposas, se chegarem primeiro do que nós, elas vão devastar aquilo que está pronto. Lembra que das 7 plantações mais importantes plantadas na terra da promessa, na terra que Deus deu ao povo de Israel, 3 eram mais importantes. Alguém lembra quais as 3? Vinha, figueira e o trigo. São as 3 plantações mais importantes. Então, quando termina o inverno, que começa a nascer as flores, os predadores vão querer se alimentar do que? Do que não plantaram, mas querem colher. Mas eles não querem colher para consumir, eles querem devastar, destruir. Então existe uma ordem, existe uma ordem. Qual é a ordem? Pegue as raposas e as raposinhas. Mas antes de pegar, eu preciso proteger a vinha. Então o que se faz? Se cava uma vala em volta da vinha e enche de água. Segundo,
se faz um alambrado para que as raposas não consigam, ou os animais não consigam ter acesso. Então no inverno eu preparo o ambiente para a primavera. Eu vou falar isso aqui de novo bem devagar. É no inverno que eu cerco, blindo, protejo, para quando começar a florescer e o inimigo decidir aparecer, a minha vinha já esteja protegida. Porém, entretanto, todavia, as raposas, elas têm uma característica. Acho que a pastora Jéssica pregou sobre isso um tempo atrás aqui, não foi? Ela tem uma característica. Então eu vou resumir a introdução. Elas têm uma característica de cavar e passar por baixo do alambrado. Às vezes as grandes não passam, mas as pequenas passam. E as pequenas destroem mais do que as grandes. Mas essa vinha, presbítero Éder, não tem que ser protegida somente de raposas. Exemplo, abre Salmos. Salmos 80. Põe o 8, 9 e depois vai para o 12. Está escrito assim: trouxeste uma videira do Egito. Isso aqui está apontando a videira como a igreja ou Israel tirada do Egito, certo? Puseste as nações e a plantaste. Prepara-lhe o terreno, preparaste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. 12. Por que derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando todos que passassem pelo caminho e arrastassem as suas uvas? Olha o 13. O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olhe do céu, vê e visita esta vinha. Não é só as raposas, os javalis da selva também passavam. Os animais selvagens também destruíam. Porque na linguagem aqui de Davi, o cerco foi tirado. Lembrando que aqui nós estamos falando de Israel. O cerco é tirado. Então todo mundo que passa destrói. Então isso aqui é um grito de socorro. Diferente do que Salomão está dizendo, essa vinha de Cantar está cercada, está pronta. Então ele não está preocupado com os animais selvagens, e tampouco com os estrangeiros. Ele não está preocupado só com o javali, ele está preocupado com as raposinhas. Quem veio até aqui, diga eu. Primeira observação e lição que eu desejo deixar essa manhã para vocês, para nós, que o Senhor disse ao meu coração: cuidado com as raposinhas, porque elas crescem. Eu vou de novo. Pequenininho é fofinho, mas cresce. Todo animal cresce. E às vezes eu vou ignorando porque é pequeno. E se eu não tomar cuidado, Marcelo, eu até alimento.
E eu estou alimentando algo que vai destruir o que é importante para mim. Então, introduzindo o texto, Salomão está dizendo: traga-me as raposas, mas não poupe as raposinhas. A vinha está em flor. Quem poupa a raposa perde a vinha. Eu vou de novo. Quem poupa a raposa perde a vinha. E hoje eu quero falar sobre raposinhas. E a partir daqui eu começo a colocar o tema da mensagem que eu desejo pregar a vocês. E já foi 30 minutos. Eu gostaria de pregar hoje sobre as pequenas raposas, parafraseando os pequenos pecados que normalizamos. Vou de novo. Hoje eu desejo pregar essa manhã sobre os pequenos pecados que normalizamos. São as raposas pequenas do nosso coração. Por muito tempo, estou falando da minha história, por favor, respeita a minha história. Por muito tempo a igreja passou preocupada com pecados que consideramos graves. Exemplo: adultério, fornicação, divórcio, assassinato, homicídio, idolatria. Batemos nos irmãos católicos, lembra? Blasfêmia. Tem pessoas que têm medo de blasfemar. Pastor, o que é blasfêmia? Porque eu já sei que blasfêmia é pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Estão preocupados com a blasfêmia. Feitiçaria, ocultismo, mentira deliberadas. Quem mente é filho do diabo, viu? Mas se a mentira for grande, se for pequena, passa. Ganância, ódio, injustiça, aborto, homossexualismo, luxúria, hipocrisia, rejeição a Cristo, ateísmo. Enquanto eu estou dizendo, tem gente fazendo assim, ó. Isso é muito grave. Acho que vocês nunca viram isso acontecer. Mas alguém errava, tinha que pedir perdão para a igreja, na ceia. E alguém, os irmãos desejam perdoar. Amém. Declaramos que esses pecados é quem deve ser analisados, merecem a nossa atenção, mas ignoramos as raposinhas. Amarramos as raposas e alimentamos as raposinhas. Condenamos, Mateus, as raposas e deixamos as raposinhas no nosso dia a dia, convivendo conosco, se alimentando de nós. Porque o pecado grande eu tenho que tirar, mas o pequeno eu justifico. A raposa grande, sangue de Jesus tem poder. Os ateístas vai tudo para o inferno. Os homossexualismos vão tudo. As raposas grandes nós estamos combatendo ela com força.
Mas as raposinhas estamos criando nos departamentos. Os pequenos pecados são como venenos invisíveis. Brechas. Brechas é bom. Soa como bem assembleano, né? Brechas. São aquilo que nós chamaríamos de pecados educados. Pecados aplaudíveis. É um pecado que vira costume. É um desvio milimétrico que amanhã se tornará em grande distância. É um perfil de santidade, mas com rachaduras. Eu estou com o engenheiro ali, Léo. O que derruba a casa é quando nós ignoramos as rachaduras que aparecem nela. Porque se rachou a parede, tem problema na estrutura. Estou certo, Léo? Se eu estiver errado, você fala comigo aqui. Eu tenho que validar a minha fala. Provoca alguém que está perto de você. Diga assim para ela: repara. Não, diga para ela: repara as rachaduras que têm aparecido na sua história. Tratamos alguns pecados como mais sérios do que os outros. Adultério tem que ser excomungado. Excomungado, de novo. Mas o perigoso são os pecados que normalizamos, os pecados que justificamos. Falamos de adultério, mas ignoramos fofoca. Eu quero trazer uma nova visão para a DTFN. Porque o adúltero nós disciplinamos. O fofoqueiro continua servindo. O fofoqueiro continua cantando. O fofoqueiro continua ministrando. Mas se ele tivesse adulterado, e eu não disciplinasse ele, você ficasse sabendo, você mesmo. Você já sairia aqui dizendo: pastor, olha lá, se fosse eu, já estava excluído, mas como é fulano, pano quente. O Senhor tem falado claramente comigo: Johnny, fica atento com as raposinhas. Porque adultério pipoca 1, 2, 3 no máximo por ano. Assunto de fofoca eu trato toda semana. O que está destruindo a igreja? Será que é o adultério? Porque eu particularmente não conheço. Talvez você conheça alguém que desviou porque outro adulterou. Eu não conheço. Alguém chega aí e me diz: pastor, eu estou desviado porque sei lá o nome. Fala o nome qualquer aí. O Antônio não. Francisco. Antônio tem aqui. Eu estou caçando o nome que não tem aqui, mas está difícil. Josué adulterou. Aí eu desviei porque ele adulterou. Nunca. Mas de vez em quando eu encontro alguém na rua que eu digo para ela assim: rapaz, sumiu. Pastor, estou chateado, eu ouvi umas coisas aí. O que está destruindo a vinha
são as raposinhas. Por que nós ignoramos a fofoca? O problema é quando a fofoca vem transvestida de pedido de oração. Acabou o ministério de fofoca, agora tem o ministério de comunicação. Não é fofoca, eu só vou comentar. Fofoqueiro. Por que condenamos a fornicação, mas não falamos sobre mágoas? Cultivar em silêncio, como se isso fosse justiça. Porque tratamos alguém que caiu com drogas, pornografia, mas não falamos sobre ressentimentos, raízes de amargura. Porque falamos sobre traição e não tratamos orgulho, jactância, gente que acha que é melhor do que o outro, porque está em uma posição econômica ou espiritual melhor. Pessoas que acham que estão no direito de tratar o outro mal, porque a sua posição é a superior. Porque falamos tanto de adultério e não falamos sobre inveja, comparação. Você que odeia a sua vida porque compara a sua vida com influência de internet. Vontade de falar uns negócios aqui, cara. Porque falamos sobre adultério, mas não falamos sobre críticas constantes. Você já sentou do lado de alguém que só critica? Aqui não, porque aqui na igreja não tem. Eu falo do seu trabalho, lá onde você mora, no meio dos teus parentes, aquela raça lá. Aqui não, aqui todo mundo é crente. Críticas construtivas. Essa é boa. Essa é boa demais, grave. Não, é uma crítica construtiva. Você construiu o quê? Nada, então fica na tua. Quem não construiu nada não dá crítica construtiva. Ninguém está aqui. Tá. Porque falamos sobre adultério, mas não falamos sobre preguiça espiritual, protelando oração. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Porque falamos sobre adultério, mas não falamos sobre mentiras. Tem nome agora, tem nome. João, mentiras brancas. É racista essa miséria. Eu fiquei bravo quando eu li isso aqui. Eu sou pretinho. Alguém já ouviu falar sobre mentiras brancas? Ninguém? É possível, só eu? Já ouviu falar? O que é mentira branca, pastor? É aquela mentira. Mentira do bem. Se o diabo é o pai da mentira, será que era o pai da mentira negra? Estou preocupado. Não, foi só para não magoar. Falamos sobre adultério, mas não falamos sobre falta de perdão. Eu não estou falando de convivência, eu estou falando de liberação. Porque falamos sobre adultério, mas não falamos sobre falsa humildade. O que é falsa humildade, pastor? É aquela pessoa que força uma humildade que não tem.
Porque falamos tanto sobre adultério e paramos de falar sobre julgamento sem base bíblica? Porque falamos sobre fornicação, mas não falamos sobre falta de zelo, não cuidar daquilo que Deus lhe deu? Porque falamos sobre adultério e não falamos sobre indiferença, é tratar pessoas de acordo com seu grau. Popular. Porque não falamos sobre desobediência sutil? Pastor, o que é desobediência sutil? Deixa eu te contar. Desobediência sutil é: Deus sabe como está difícil para mim, por isso que eu não fui. Está corrido para mim. Deus me entende. Você está quebrando o princípio, está desobedecendo uma ordem e Deus te entende. Tá. Porque falamos sobre adultério, mas não falamos sobre religiosidade. Religiosidade é uma das piores doenças que existe no mundo. Pessoas que morrem pela... Pastor, o que é a religiosidade? É obedecer regras, mas sem amor. É fazer porque tem que fazer, e não simplesmente porque compreende o princípio do fazer. Eu queria tratar algumas raposinhas com vocês aqui, eu posso? Posso ou não? Eu queria que você olhasse para alguém que está perto de você e dissesse para ela: você tem tomado muito cuidado com as grandes raposas, com os javalis, com os animais selvagens, mas o que está te destruindo são as raposinhas. Porque eu tenho uma ideia, Marcelo, eu não adultero, então eu estou bem. Eu não traio, então eu estou bem. Eu não faço o que fulano fez, então eu estou bem. O problema é que nós estamos baseando a nossa santidade no outro e não na fonte. Exemplo, eu estou mal, mas estou melhor que o Renan. E desde quando o Renan é a referência de santidade? Esse é o problema. Eu sempre procuro alguém que está pior do que eu, para me sentir um pouco melhor, como essa pessoa fosse a base de referência. Faz 30 dias que eu não vou no culto, mas o fulano lá faz 3 meses. Você nunca fala assim: eu não vou, mas o fulano lá está todo culto. Não, eu sempre estou medindo por quem está pior do que eu, e nunca quem está melhor. Alguém está comigo? Primeira raposa que nós vamos tratar: fofoca. Eu acho que eu vou fazer uma série. Pega a Bíblia, vamos de Bíblia. Provérbios, capítulo 16. Meu Deus, que introdução grande. Meu tempo está acabando. Provérbios 16. Eu não falei 20, eu falei 16. E isso. Agora coloca o verso 16. E isso. Lê, Priscila. Está aí, Priscila? Quanto melhor é adquirir a sabedoria. Ou melhor, peraí, Priscila. 28. Lê o 28. 16, 28. Isso. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O perverso semeia o quê? Eu vou melhorar para você. Abre o 6,16 de Provérbios. Vamos continuar. Vou colocar a Priscila para ler, porque é pesado demais para me ler.
6 coisas o Senhor Deus odeia. Para. Eu vou falar sobre o Deus que odeia, porque vocês estão acostumados a ouvir o Deus que ama, né? Tá. Vou falar sobre o que odeia agora. Repita comigo. Deus odeia. Por que você falou mais baixo? Está com medo? Diga com força. Deus odeia. Então ele não só ama. Tá. O que ele odeia, Priscila? E uma 7ª a sua alma detesta. Vixe. Vai. Olhos cheios de orgulho. Orgulhoso. Peraí. Está escrito adultério ali? Deixa eu ver o que está maior. Então Deus não odeia. Ah, pastor, então Deus gosta do adultério. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de raposa grande, estou falando de raposinha. Olha o que Deus odeia. Orgulhoso. Pastor, eu não sou adúltero, mas sou orgulhoso. Se acho melhor. Que clima, gente. Acho que eu estraguei o domingo de alguém. Provoca alguém e diga assim: Deus odeia o orgulhoso. Não é você. Isso, continua, Priscila. Língua mentirosa. Calma, Priscila, vai. Mãos que derramam sangue inocente. Peraí, o assassino está em terceiro lugar? Você está dizendo que o assassino não é o primeiro. O assassino é o terceiro. O primeiro na lista está o orgulhoso. Você está dizendo para mim, Bia, que o orgulhoso é pior que o assassino? Você já imaginou se orgulho desse cadeia? Esse vixe é muito bom. Eu vou falar de novo para ver se sai mais uns 3. Você já imaginou se orgulho desse cadeia? Você estaria aqui do mesmo jeito, eu sei disso. Continua. Coração que faz planos perversos. Ai. Pés que se apressam a fazer o mal. Vai. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Fofoqueiro. Melhor, diga, fofoqueiro. Você não está aqui não? Está com medo do quê? Diga, fofoqueiro. É pior que adúltero. A DTFN vai aderir disciplina para fofoqueiro. Anota o que eu estou falando, que eu vou trazer isso em pauta em reunião. Eu vou registrar em ata. Vou colocar no estatuto. Fofoqueiro vai ser disciplinado. Dá um zoom nessa câmera aqui. Ninguém nessa câmera, pelo amor de Deus. Coloca isso aqui na minha cara. Coloca aqui. Até focar nos meus olhos verdes. Você não está vendo verde, né? Você não é profeta. Seus olhos espirituais não estão abertos. Está aqui, está aí na minha cara. Tu, está verde meus olhos já? Não pode mentir, Eduardo. Calma que eu estou emocionado. Na DTFN, fofoqueiro será disciplinado. Só dá glória quem não é fofoqueiro. Quem é fofoqueiro já fica. Vai mudar de igreja. Aqui você cantar bem, for fofoqueiro, disciplina. Se tocar bem, for fofoqueiro, disciplina. Se for pastor, piorou. Se for pastor, é pior. Eu não só disciplino, como excluo. Pastor, por quê? Porque a fofoca é um veneno que mata silenciosamente a comunhão da igreja. Tem pessoas que conseguem destruir amizades, cara, com fofoca. Coloca um contra o outro,
demônio. Mas o demônio aqui não é Zé Pilintra, Pombagira, é você. Que limão. Quem espalha fofoca se afasta de Deus. Quem ouve fofoca participa do mesmo pecado. Eu vou de novo. Quem fofoca se afasta de Deus. E quem ouve participa do mesmo pecado. Porque se alguém para fofocar empresta a boca para o diabo, alguém está precisando emprestar os ouvidos para ele. Dá uma provocada e alguém diga assim: dá glória, senão vão achar que é para você. Toda vez que você ouvir uma história, a primeira pergunta que você tem que fazer: isso vai edificar? Isso vai destruir? Se vai edificar, compartilhe. Se vai destruir, usa as grades do seu dente e prende a sua língua. Pastor, nós somos pentecostal. Pois é, nós aprendemos a falar em línguas, mas fruto é segurar ela dentro da boca. Segunda coisa que eu quero tratar, e eu já vou terminar, tenho 5 minutos. Mágoa, ressentimento, feridas que viram muros. Pega a Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, vai virar série. Eu senti, vai virar série. 4:31. Priscila, você lê porque eu estou fora. Segura a bronca. Que não haja no meio de vocês O qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Vai. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Pastor, o que é mágoa? Mágoa é o cativeiro da alma. Vou dar a segunda chance para você anotar. Mágoa é o cativeiro da alma. Pastor, qual é o problema da mágoa? A mágoa é a junção de 2 palavras. A primeira é má, a segunda é água. Mágoa aponta diretamente para água podre, água parada, esgoto. Alguém aqui já passou perto de esgoto? Como que é o cheiro? Você sente vontade de ficar ali? Você já chegou perto de pessoas? Que deu vontade de sair correndo? Não? Má água. Pastor, qual é o problema da mágoa? É que o Evangelho nos proporciona uma fonte. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Se tu soubesse quem sou eu te daria uma fonte, e ela jorraria a água viva, que leva para a vida eterna. Repita comigo: guardar mágoa é sujar a água que Deus colocou dentro de mim. Quando não perdoamos, nos tornamos guardiões do veneno que nos mata aos poucos. Vou de novo: quando não perdoamos, nos tornamos guardiões do veneno que nos mata ao pouco. Só lembrando que perdoar não é esquecer o que o outro fez, é lembrar sem sentir dor. Não é voltar a conviver, isso é masoquismo. Ninguém fala nada, tá? Terceira raposinha que eu quero tratar com vocês. Acho que essa aqui eu não vou falar, não. Tiago 4:6. Orgulho e jactância. Pastor, o que é orgulho? É o trono
da vaidade espiritual. O orgulho é a galinha que choca todos os ovos do pecado. Todo pecado é gerado no orgulho. Todo adúltero, antes de ser adúltero, antes do adúltero se tornar adúltero, ele se torna orgulhoso. Todo adúltero ou adúltera é um homem ou uma mulher que se acha no direito de ter mais do que apenas o seu companheiro. Orgulho. Marcelo, todo ladrão, antes dele virar ladrão, ele se torna orgulhoso. É o orgulho dele dizendo que ele merece ter mais do que o que ele tem. O problema é quando o orgulho entra no coração de um ministro, de um pastor. Vou começar aqui. O problema é quando o orgulho entra no coração de um músico. Nós estamos no altar, tem que começar aqui. É quando eu já não toco porque amo. Porque eu já não toco, eu me apresento. O problema é quando o orgulho entra no coração de quem louva, que acha que é melhor do que quem não canta, só porque canta. Vou continuar. O problema é quando o orgulho entra no coração de ministros, que acha que merece mais do que o que recebe. Você não merece nada, e eu menos. Eu vou falar de novo, para você ouvir. Você não merece nada, e eu ainda mereço menos que você. O que eu mereço é morte, crucificação e condenação. Tudo que usufruo, que não é morte e condenação, chama graça, favor imerecido. Leia, Priscila. Tiago 4,6. Priscila, lê, Priscila. Estou brincando, vai. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tenho vontade de falar um negócio aqui, Maiara. Nem Deus suporta o soberbo, o orgulhoso. Ninguém dá glória agora. Eu pensei que essa mensagem ia todo mundo sair fazendo aviãozinho. Ninguém marcha agora. Eu queria os vasos agora. Diga assim: Deus resiste o orgulhoso. O pastor está dizendo que quem canta com orgulho pode até ter afinado, mas não sobe. Você está dizendo que quem prega com orgulho, a pregação não causa efeito? Você está dizendo que quem toca com orgulho até acompanha a melodia, mas só toca para si mesmo? Você está dizendo que quem fala em línguas, para mostrar que é vaso, aqui não tem essas coisas não. Não vou nem entrar nisso aqui, senão vai dar um problemão. Posso falar? Lembra de Satanás? Ele não adulterou no céu. O texto diz: eras perfeito em tudo que fazia, até que foi encontrado orgulho em seu coração. Repita comigo: orgulho, o pecado capital. Tudo começa no... Alguém assistiu? Meu Deus, como é o nome daqui? Acho que é Deus é Brasileiro, não é? Nossa, eu esqueci o nome. Depois eu lembro e falo para vocês. É um filme que o diabo aparece e no final o filme termina com a frase: o diabo dizendo: orgulho, o meu pecado favorito. Porque se o orgulho entrar, a mentira entra, o roubo entra, o adultério entra. Não é o adultério que traz o orgulho, é o orgulho que traz o adultério.
Não é o roubo que traz o orgulho, é o orgulho que forma o ladrão. Alguém está comigo aqui? E por que o orgulhoso não é disciplinado? A DTFN, brincadeira, vai disciplinar todo mundo. Se coloca de pé, vamos embora. Outro dia eu termino. Inveja, comparação. Ó, ainda tem comparação, preguiça espiritual, mentirinha falsa. E tem mais bastante coisa aqui. Sabe qual é o problema? Diga o quê? Que o que nós estamos chamando de falha, Deus está chamando de brecha. Eu vou falar de novo, para você anotar. O que nós estamos chamando de falhas, Deus está chamando de brechas. E tudo que é grande começa pequeno. Pequenas raposas trazem grandes destruições. Coloca a mão no teu coração. Deus quer tratar essa mágoa, esse ferrugem que ficou na tua alma. Fecha os teus olhos. Assim te diz o Senhor: não é pecado grande que te afasta. O que te afasta são pecados pequenos que você abraça, que você ignora. Você está lutando contra o adultério. Você não adultera, mas vive fraco. Você está lutando contra a mentira, mas vive em roda de fofoca. Pastor, eu ando tão desanimado da igreja. Por quê? Porque você ouviu alguma coisa. O problema não sou eu continuo o mesmo pastor. Quem começou comigo sabe, eu sou o mesmo. Eu não mudei. Eu continuo o mesmo, Lucas. A igreja continua a mesma. O Senhor está nos chamando para um alerta. Coloca a mão no teu coração. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, tira o orgulho de mim, a jactância. Me ajuda a entender que eu não sou melhor do que ninguém. Fale, tem coragem de dizer isso? Ou esse sentimento não faz parte de você? Ou de vez em quando você não sente que você está numa posição melhor? Luta contra isso. Diga: Senhor, me ajuda. Tira de mim esse pecado que está se alimentando desse silêncio. Tira essa comparação que tem matado o meu contentamento. Você não se contenta mais com nada. O carro que você amava, você não gosta mais. A casa que você morava, que você queria comprar, ficou ruim. Porque você vive com a cara enfiada nesse celular, comparando sua vida. Você acha que teu casamento não presta, só porque teu marido não enche um quarto de rosas, cola balão no teto. Pelo amor de Deus, Deus está falando conosco aqui. Essa máscara, essa maquiagem, tira essa mentirinha de você. Ela está sujando a tua alma. Ah, Senhor, tira de nós o sono da fé, a preguiça espiritual. Nos ajuda a desenvolvermos uma vida de intimidade, uma vida de oração. Pai, visita dentro dos nossos corações. Fecha os olhos, eu estou orando. Se você concordar, você vai dizendo para Deus as mesmas palavras, ou colocando as palavras do seu jeito. Senhor, enquanto eu pregava essa mensagem, enquanto eu preparava ela, eu identifiquei muitas raposinhas que estão em minha volta, que eu vejo elas todos os dias. Eu não deixei elas entrarem
mas eu também não as destruí. Eu não deixei elas entrarem, mas eu também não as tirei. E essa raposa que está fora, a qualquer momento eu posso ser surpreendido com ela dentro. E aí, Senhor, é bem mais difícil, porque depois que ela entrar, até eu encontrá-la, ela já devastou muitas coisas dentro de mim. Senhor, eu te peço, nos ajuda a lidar com aquilo que nós estamos ignorando. Estamos vencendo o adultério, mas estamos perdendo por orgulho. Estamos vencendo a pornografia, mas estamos sendo vencidos, ó Pai, pelas mentirinhas. Estamos vencendo, Senhor, as traições, mas estamos sendo vencidos pelas fofocas. Senhor, para esse novo tempo que o Senhor disse em São Paulo, que a igreja de Votuporanga está para viver, eu preparo o coração deles, ó Pai, porque eu comecei essa mensagem dizendo que o inverno cessou. A primavera é anunciada, um novo tempo é chegado para esta igreja. Nós não toleraremos as raposinhas. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, tira de mim. Vai dizendo para o Senhor, o que ele precisa tirar? Não precisa gritar não, fala com você, o que precisa ser tirado? Você identifica alguma coisa ou não? Nada? Quando meu eu vai orando. Descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Isso. Antes de apontar alguém, pergunte: e eu? Como eu estou? Deus não quer te expor, Ele quer te curar. Deus não quer te expor, Ele quer te curar. Diga: Deus não vai te dar uma grande colheita se as raposinhas vão lhe tirar. Organiza o ambiente do milagre. Obrigado, é verdade. Advogado do Diabo é o nome do filme que eu falei para vocês. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado. Só uma informação para a gente ir embora. Adão caiu no mesmo orgulho que Satanás, no orgulho de querer ser igual a Deus. O orgulho. Precisamos tomar cuidado com o orgulho. Coloca a mão no coração. Diga: Senhor, revela as raposinhas escondidas no meu coração. Restaura o meu jardim interior e fecha as brechas do meu coração. Amém? Você vai sair daqui com a lição prática, sim ou não? Qual é a lição, pastor?
tampa as brechas, identifica as raposinhas e mata. Ai, pastor, tadinha da raposa. Mata. Ou ela, ou seu casamento, ou ela, ou sua família, ou ela, ou sua vida espiritual. Se aparecer raposa, ô gente, pelo amor de Deus, não é raposa não. Daqui a pouco tá manchete de Votuporanga: pastor manda matar raposas. Pelo amor de Jesus, tu nem tem vinha, gente. Isso aqui é espiritual. O povo é doido, Lucas. Tem uma galera que é maluca, velho. Amém ou não amém? Valeu a pena estar aqui? Aprendeu alguma coisa?